Livro Ouse Pedir Mais, capítulo 18, parte 1. Um bem raro. O teste da fé perseverante. Muitos já ouviram a experiência de John Knox, que clamava: "Dá-me a Escócia, Senhor, senão morro." Knox, assim como outros reformadores, percebeu os erros existentes na Igreja Católica Romana e estava determinado a ver a Escócia livre do controle papal. Seus amigos, ao ver a paixão que ele tinha pela palavra de Deus, insistiram para que ele pregasse e ensinasse, mas a princípio, sentindo-se frágil e incapacitado diante de uma tarefa tão descomunal, Knox resistiu. Por fim, sentiu uma convicção, como uma paixão que não deixava deter, de que essa era a sua obra. Deus ouviu as suas orações e, enfim, a Escócia foi libertada do papado. A inspiração nos diz: se tivermos o interesse que John Knox teve quando planteou perante Deus em favor da Escócia, teremos êxito. Ele clamou: "Dá-me a Escócia, Senhor, ou morro." E se nos lançarmos à obra e lutarmos com Deus dizendo: "Eu preciso conquistar almas, jamais desistirei da luta", veremos que Deus considerará com favor os nossos esforços. Tenho uma amiga romena apaixonada por servir a Deus e por ver outros desenvolverem um relacionamento de amor com Jesus por meio da oração. Como resultado, ela desenvolveu um poderoso ministério de oração de influência com jovens de toda a Europa. No entanto, as coisas nem sempre foi assim. Raluca conta que, embora fosse cristã desde a infância e dedicasse um tempo significativo trabalhando no campo missionário por muitos anos, ela foi melhor no trabalho do que na oração. No entanto, após 10 dias de oração intensa com uma amiga, as suas prioridades foram completamente transformadas e ela reconheceu aonde estava o seu verdadeiro poder, ajoelhada aos pés de Jesus. Pouco tempo depois, as portas começaram a se abrir para ela e alcançar outros europeus por meio do ministério da oração. Ela ficou assustada e não sentia capaz, mas prosseguiu pela fé. Com o passar do tempo, começou a aceitar convites para falar, a desenvolver o ministério da oração em toda a Europa. Depois de mais ou menos um ano, ela foi chamada para liderar a oração unida em um congresso de jovens na Alemanha. Na época, poucos jovens alemães pareciam estar interessados nesse tipo de oração. Sentindo-se desanimada, mas ao mesmo tempo desesperada para ver Deus agir, ela ficou acordada até tarde, orando pelo povo da Alemanha. Surpresa consigo mesma, ela começou a pedir com fervor: "Dá-me a Alemanha, Senhor, senão eu morro." No dia seguinte, após passar boa parte da noite em oração, Deus começou a abrir as portas e derreter o coração dos jovens que estavam participando do congresso, e muitos foram orar. Quando voltou à Alemanha, quase um ano após o congresso, ela ficou admirada ao ver como Deus havia atuado ao longo do tempo que passara. Centenas de jovens, tanto da Alemanha quanto de outros países europeus, reuniram-se para orar todas as manhãs e ao longo do dia inteiro. Muitos contaram que estavam começando grupos de oração nas próprias igrejas dos grupos de jovens. Outros compartilharam os milagres que Deus estava realizando na vida deles em resposta à oração. O mais extraordinário é que o fogo do reavivamento pelo qual Raluca havia clamado estava começando a se espalhar e continua a se alastrar hoje. Deus nem sempre atua de maneira tão radicais. Às vezes, acontece períodos prolongados de espera antes de vermos a resposta às orações. E há ocasiões que Ele quer nos provar para ver se nossas orações são sinceras de verdade. Ellen White escreveu: "Muitos, entretanto, não têm a virtude da fé viva. Acha que tem fé, mas ela é apenas o pensamento ou a ação de um momento. Não perseveram em bater a porta e conservar suas súplicas diante do Senhor. Devem ser ferventes
e intensas as nossas orações, assim como foram os rogos do amigo necessitado que pediu pães à meia-noite. Quanto mais pedirem, tanto mais firme será a sua união espiritual. Vocês poderão chegar ao ponto de que terão maiores bênçãos por ter maior fé. Deus tem um céu cheio de bênçãos que deseja conceder aos que fervorosamente buscam essa ajuda que só o Senhor pode dar. A pergunta que precisamos fazer é: minha fé irá perseverar mesmo quando as respostas não vierem tão rápido quanto eu espero? O teste da fé e a oração perseverante. O autor e orador Eric Ludy fala sobre alguns tipos básicos de teste da fé que Deus muitas vezes nos permite trilhar. Falarei sobre eles aqui, uma vez que é muito importante nos apegar com fé e a confiar em Deus, mesmo quando Ele parece não agir tão rapidamente quando esperamos. Teste 1. Quando Deus parece estar em silêncio. Em Mateus 15, 22 a 28, encontramos a história de uma mulher cananeia que procurou Jesus implorando que ele curasse a sua filha. Cristo não respondeu às suas primeiras súplicas por ajuda. A Bíblia conta: ele, porém, não lhe respondeu palavras. Imediatamente pensamos, se ele apenas tivesse dito alguma coisa, qualquer coisa, para aplacar a dor daquela mulher e mostrar que se importava, teria ajudado. Mas ele não disse nada. Como se o silêncio de Jesus já não fosse doloroso bastante, os discípulos instigaram a Cristo na frente da mulher: mande essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Finalmente Jesus falou. Em vez de dizer palavras de consolo, declarou simplesmente: eu fui enviado apenas para as ovelhas perdidas de Israel. A implicação era que ele não foi enviado para ajudá-la. Em resposta, ela caiu aos seus pés em humilde adoração. Senhor, ajuda-me. Mais uma vez, Jesus disse: não é certo tirar o pão dos meus filhinhos e lançá-la aos cachorrinhos. Além de ignorar os seus clamores, agora Cristo a comparou com cachorrinhos. Se alguém tivesse observado, provavelmente pensasse: qual é o problema dessa mulher? Será que ela não se toca? Jesus não vai ajudá-la. Nem judia ela é. Quem ela pensa que é, implorando para que ele cure a sua filha? Mas aquela mulher não estava preocupada com quem ela era ou com a sua falta de qualificação para receber um milagre. Ela não se importou nem de ser chamada de cadelinha. A única coisa que ela sabia era quem ele era o Salvador. E ela sabia que Jesus era o único capaz de ajudar. Por isso sua fé não se deixaria abater. Então ela respondeu com os olhos cheios de lágrimas e os lábios trêmulos: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem migalhas que caem da mesa de seus donos. Ou seja, ela estava dizendo: só preciso de uma migalha, Senhor. Nada mais que uma migalha. Então Jesus voltou-se para ela com os olhos cheios de ternura. Não que ele não se importasse desde o princípio, não que não a amasse, não que não quisesse curar, mas queria provar a fé daquela mulher e usar sua fé perseverante e duradoura como teste, como testemunho para milhares que necessitariam seguir o exemplo dela ao longo dos séculos. Finalmente, ele disse aquilo que a pobre mulher ansiava ouvir: mulher, grande é sua fé, seja conforme você deseja. E naquela mesma hora, a sua filha foi curada. Será que nós teríamos passado neste mesmo teste de fé? Suportamos hoje quando Deus parece ignorar nossas súplicas, quando parece estar respondendo às necessidades dos outros enquanto somos excluídos, que Ele aparenta não poder ajudar? Será que nos mantemos firmes e continuemos a adorá-lo sem deixá-lo partir até que Ele atenda à nossa grande necessidade? A Bíblia nos diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Diga-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Teste 2.
quando Deus parece ter esquecido. Em João 11, 1-44, encontramos uma das maiores histórias de milagre do ministério de Jesus, a ressurreição de seu amado amigo Lázaro. O relato conta que Lázaro ficou muito doente. Então Maria e Marta, irmã deles, enviaram uma mensagem a Jesus dizendo: Senhor, está enfermo aquele quem tu tanto amas. Ciente do quanto Jesus amava Lázaro, eles esperavam que ele fosse correndo ajudá-las. Mas em vez de ir imediatamente para o lado delas, Jesus mandou uma mensagem simples: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus. Então deu continuidade aos seus afazeres por meio de alguns dias. Enquanto demorava, Lázaro morreu. É possível apenas imaginar a tristeza no coração de Maria e de Marta. Jesus esqueceu a sua promessa? Por que ele não veio quando chamamos? Quando Jesus finalmente chegou, Lázaro já estava morto havia 4 longos e sofrimentos dias. Recebendo Cristo aos prantos, Marta exclamou: Senhor, se estivesse aqui há 4 dias, meu irmão não teria morrido. Consolando-a, Jesus respondeu que o irmão dela ressuscitaria. Embora Marta tentasse acreditar que Deus poderia fazer naquele momento qualquer coisa que Cristo pedisse, mais uma vez sua resposta expressou dúvida. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas Jesus não estava se referindo ao dia da ressurreição. Ele estava falando sobre aquele exato dia. Sua fé, porém, não conseguia entender essa possibilidade, mesmo quando Cristo pediu que a pedra fosse retirada na entrada do túmulo. Mas Marta continuou a protestar: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Quantas vezes somos exatamente como Marta? Não temos a menor dificuldade em crer no Deus de ontem. Lemos a Bíblia e ouvimos as histórias maravilhosas. Também não temos dificuldades em crer no Deus de amanhã. Mas e hoje? Deus não realizaria os mesmos milagres hoje, não é mesmo? Perguntamos duvidosos. Falando sobre o registro escrito de milagre nas Escrituras, somos instruídos. Essas coisas não foram escritas simplesmente para que pudéssemos lê-las e admirá-las, mas para que, na mesma fé que na antiguidade operava nos servos de Deus, possa operar em nós, de maneira não menos evidente do que ele operava naquele tempo. Fará hoje, onde qualquer que haja corações de fé que sejam os condutores de seu poder. Conforme vimos na história de Lázaro, às vezes Deus demora de propósito, e o adiamento é uma resposta à oração, tanto quanto o adiamento quando acontece. Embora possa parecer que Jesus havia esquecido sua promessa inicial nessa história, na verdade, ele não havia esquecido, apenas precisava provar a fé daquelas pessoas, assim como prova a nossa também. Às vezes, ele permite que nossos planos, sonhos e esperanças morram para que possa nos provar e nos edificar, e também para nos dar algo melhor. Continuaremos a confiar nele. Ellen White escreveu: não há perigo de que o Senhor despreze as orações de seu povo. O perigo está em que desanimem na tentação e prova e deixem de perseverar em oração. Teste 3. Quando os poderes do mundo natural parecem poderosos demais. Em Mateus 14, 28-30, encontramos a celebre história de Pedro andando sobre as águas. Inicialmente, quando Jesus convidou a sair do barco, ele seguiu em frente com fé, e a fé em Cristo a manteve de pé. No entanto, quando ele tirou os olhos do Salvador e olhou para a tempestade ao seu redor, conforme fez, começou a afundar. Ah não, o que estou fazendo? Eu não deveria sair do barco. Com que frequência fazemos isso? Jesus nos leva a uma estrada de fé. Nós o vimos atuar no passado. Nós o vimos atuando agora mesmo. Mas nossos olhos se distraem com as tempestades ao nosso redor. O mundo natural parece poderoso demais para ser vencido. Manteremos a confiança até mesmo nessa situação? Ou afundaremos em desespero com os pensamentos tais como:
É difícil demais, é impossível. Já fui longe demais nessa situação tão perigosa. Deus não conseguiria agora. Você se sente tentado a ceder os sentimentos de ansiedade ou desânimo total? A inspiração nos incentiva. Nos dias mais escuros, quando as aparências se mostram intransponíveis, não temam, tenha fé em Deus. Quando pela fé nos apoderarmos de sua força, Ele mudará maravilhosamente as mais desesperadas e desalentadora perspectiva. Assim fará para a glória do seu nome. L.B. Coleman, autora dos Mananciais do Deserto, escreveu: na vida de todos os grandes personagens da Bíblia, Deus operou assim. Abraão, Moisés, Elias não eram grandes no começo, mas foram feitos grandes através da disciplina de sua fé, e só assim foram feitos idôneos para a posição qual Deus a chamar. Quanto a José, por exemplo, que o Senhor estava preparando para o trono do Egito, lemos nos Salmos: a palavra do Senhor o provou. Não foi a vida na prisão com camas duras e o parco alimento que o provou, mas a palavra de Deus que lhe tinha falado ao coração na meninice, que sua elevação e honra seriam maiores que as de seus irmãos. Era isso que estava sempre diante dele, quando cada passo em sua carreira fazia parecer mais e mais impossível o seu cumprimento. Ele, inocente, estava ali preso, enquanto outros, cujo aprisionamento seria talvez justos, eram postos em liberdade, deixando ali definhar sozinho. Essas foram as horas que provaram a sua fé, horas, porém, de crescimento, de desenvolvimento espiritual. E quando a palavra de libertação chegou, encontrou o pronto para a difícil tarefa de receber os irmãos transgressores com um amor e paciência só suplantados pelos de Deus. Coleman continua: nem mesmo as perseguições nos provam tanto como experiências assim. Quando Deus nos fala de um propósito seu e os dias se passam sem que Ele o cumpra, esse tempo de espera é verdadeiramente difícil. Mas essas disciplinas de fé nos trará um conhecimento de Deus que não chegaríamos a nenhuma outra forma. Se tão somente mantivéssemos os olhos fixos em Jesus, o único com poder de nos capacitar a andar sobre as ondas do mar. Se confiássemos nele, mesmo em meio a tempestades, quando o cumprimento das promessas de Deus parece impossível. Ele é mais poderoso, muito mais do que qualquer tempestade que venha enfrentar nessa vida. Teste 4. O teste final quando Deus parece ter falhado. Mateus 27 faz o doloroso relato da crucificação da morte de Cristo. É provavelmente a maior teste da fé que suportaremos como cristãos. Como explicar para o mundo ao nosso redor a fé de um Salvador que parece ter falhado? Imagine a tristeza dos discípulos junto à cruz quando Jesus se permitiu ser torturado, condenado e por fim crucificado. Você é o Messias, não é? Não é? Quase consigo ouvi-los perguntar com lágrimas questionadoras: se você é quem diz ser, então como pode permitir que fizessem isso com você? Os fariseus, os saduceus, zombaram dos seguidores de Cristo. Que Salvador é esse que vocês seguiram, hein? Ele não conseguiu nem salvar a si mesmo, como poderia salvar vocês? Derrotados e com o coração partido, os discípulos observaram o que parecia ser Satanás alcançado a vitória. No entanto, por meio daquilo que os discípulos achavam que era uma derrota, Deus conquistou maior vitória e glória. A Bíblia nos diz em 1 João 5:4: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós nos apegaremos à fé? Oraremos até obter vitória? Quando Deus parecer estar em silêncio, oraremos nessa situação? Quando Deus parecer que Ele esqueceu, oraremos no esquecimento? Quando parecer impossível no reino natural,
Ou mesmo quando parecer que ele falhou, ainda confiaremos nele e oraremos em situação como essa? Somos advertidos com veemência. O tempo de agonia e angústia que diante de nós está, existe uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. Nesse momento, nenhuma profissão de fé nos salvará. Não. Devemos ter fé real em Cristo. Esse será nosso último grande teste, e somente aquele cuja fé perseverar até o fim é que será salvo. Mateus 10:22. Ao encerrar este capítulo, precisamos nos lembrar de que se quisermos ter o bem raro chamado fé perseverante, capaz de permanecer firme, mesmo quando não recebemos respostas imediatas em nossas orações, devemos alimentar nossa fé com a palavra. Precisamos refletir em suas promessas e quando as provas vierem, necessitamos nos apegar ao Senhor com a fé que não vacile. Além disso, é preciso encher a mente com o testemunho verdadeiro daqueles que trilham esse caminho antes de nós. Há muitos testemunhos assim, até mesmo modernos, e essas histórias que edificam a fé encorajarão a nossa experiência. É claro que uma das histórias mais edificadoras da fé é narrada no livro O Grande Conflito. Que testemunho poderoso os apóstolos reformadores cristãos deixaram para nós. É desse tipo de testemunho que necessitamos hoje. Precisamos caminhar pela fé, falar com fé, nos alimentar da fé e perseverar na fé. Deus quer fazer mais por nós e nos desafia a continuar pedindo mais com fé. Lembre-se, não importa o que está à nossa frente, nosso Deus não falhará. Podemos confiar nele, podemos confiar em sua palavra, mesmo quando ele estiver em silêncio.